Warner Brothers, MGM, Paramount, Universal e Fox. Você sabe o que os maiores estúdios de Hollywood têm em comum? Todos foram fundados por imigrantes judeus. Além disso, alguns dos maiores diretores, produtores, roteiristas e atores de Hollywood também são de origem judaica. Mas, como imigrantes que chegaram sem nada aos Estados Unidos, construíram uma das indústrias mais poderosas do século XX, no Curioso Mercado Explica de hoje, vamos entender como os judeus criaram Hollywood. A história começa aqui, Europa Oriental, final do século XIX. Entre 1880 e 1920, mais de 2 milhões de judeus deixaram essa região. Eles vinham de uma área onde o Império Russo confinava judeus em aldeias pobres, os shtetls. A vida lá, pobreza extrema e ameaça constante de pogroms, massacres organizados que destruíam comunidades inteiras. A única saída era fugir, e a maioria foi para os Estados Unidos. Os fundadores de Hollywood, os irmãos Warner, Louis B. Mayer, Carl Laemmle, William Fox e Adolf Zukor, nasceram todos num raio de 800 quilômetros na Europa Oriental e acabaram num raio de 24 quilômetros em Los Angeles. Mas o início na América não foi fácil. Quando chegaram, encontraram as portas fechadas. Wall Street não contratava judeus. Universidades de elite tinham cotas, clubes sociais eram fechados e bairros nobres proibidos. Sem espaço no sistema tradicional, eles tiveram que criar o próprio caminho. Zukor vendia peles, Mayer era sucateiro, Laemmle vendia tecidos e os Warner consertavam bicicletas. Até que surgiu uma indústria que ninguém levava a sério: o cinema. Filmes eram exibidos em Nickelodeons, pequenos teatros baratos que cobravam 5 centavos e ficavam em bairros operários. A elite americana desprezava aquilo, mas para os imigrantes judeus era uma porta aberta. No século XX, a indústria cinematográfica em Nova York já era dominada por eles. Todos começaram operando esses pequenos teatros, e o negócio cresceu rápido. Mas havia um problema fundamental nos filmes da época. Os produtores protestantes promoviam uma visão excludente da América, frequentemente retratando judeus e imigrantes de forma negativa. Para tentar mudar isso, eles passaram a importar filmes europeus, mais sofisticados e menos preconceituosos. Mas logo perceberam que apenas importar não bastava. Eles queriam o controle da narrativa. E então decidiram produzir os próprios filmes. Só que havia um obstáculo: Thomas Edison. Edison detinha as patentes das câmeras e em 1908 criou um cartel, o Edison Trust. O modelo era simples: qualquer produtor que quisesse filmar precisava pagar royalties. Quem tentava operar por fora recebia visita de advogados, e quando advogados não resolviam, capangas apareciam. Equipamentos eram confiscados e destruídos. A solução para esse problema era geográfica. Se não dava para produzir na costa leste, eles cruzariam o país. O destino foi a Califórnia, mais especificamente um subúrbio de Los Angeles chamado Hollywood. E algumas razões explicam por que eles escolheram lá. A primeira, a distância. Entre os estúdios da costa leste e Los Angeles havia quase 5.000 quilômetros. Isso dificultava a vida dos advogados e dos capangas do Edison Trust. O segundo motivo foi o clima. Filmagem dependia de luz natural. A iluminação artificial era limitada na época, e a Califórnia oferecia sol praticamente o ano inteiro. O terceiro ponto, a geografia. Deserto, montanha, floresta e praia. Tudo a poucos quilômetros. Com criatividade, dava para transformar a região em qualquer lugar do mundo. E havia ainda o ambiente social. Na costa leste, a elite já estava consolidada. Na Califórnia, tudo era mais aberto, menos rígido. Para imigrantes acostumados a portas fechadas, aquilo era liberdade. Era a chance de construir um império sem precisar pedir a permissão de ninguém. E foi Carl Laemmle quem deu o passo decisivo. Em 1915, inaugurou a Universal City. E aquilo não era apenas um estúdio, era praticamente uma cidade dedicada ao cinema. Ruas internas, seguranças, galpões, carpintarias, refeitórios.
uma fábrica de filmes operando sem parar. Laemmle trouxe parentes da Alemanha, muitos deles judeus recém-chegados, e deu emprego a quem nunca teria espaço na costa leste. Quando outros imigrantes viram a Universal City funcionando, a mensagem ficou clara. Hollywood não era um experimento, era o futuro. Foi então que surgiram os outros grandes estúdios. A Paramount, criada por Adolph Zukor, a Fox Film, de William Fox, a Warner Brothers, dos irmãos Warner, e em 1924, a MGM, consolidada por Louis B. Mayer. Em 10 anos, Hollywood deixou de ser improviso e se tornou o centro do cinema mundial. Vale lembrar que naquela época, tudo era cinema mudo. Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, todos conquistaram o público sem dizer uma palavra. Até 1927, quando The Jazz Singer, da Warner, mudou tudo. O público ouviu a voz do ator e nunca mais quis outra coisa. Salas precisaram ser adaptadas, atores perderam espaço, estúdios gastaram fortunas. Mas o som trouxe algo decisivo: mais público, mais dinheiro e mais poder. Com a chegada do som, os estúdios perceberam uma coisa simples: para dominar a indústria, precisavam dominar todas as etapas da cadeia de valor. Hollywood se verticalizou. Os estúdios produziam os filmes, cuidavam da distribuição e ainda exibiam tudo em cinemas que pertenciam a eles. Um sistema fechado, impenetrável e extremamente eficiente. Por exemplo, se um cinema independente queria um grande lançamento, precisava aceitar um pacote de outros filmes. Era assim que o mercado funcionava. E esse modelo transformou Hollywood numa máquina industrial completa. Foi essa estrutura que abriu espaço para o próximo passo: a criação das estrelas. Com a máquina funcionando, uma nova lógica ganhou força. Atores não eram apenas intérpretes, eram o produto. Nascia assim o Star System. E ninguém entendeu isso melhor que Louis B. Mayer, da MGM, que costumava dizer que, abre aspas, estrelas não nascem, estrelas são fabricadas, fecha aspas. E eram mesmo. Nomes alterados, biografias reescritas, dicção treinada, vida pessoal controlada e contratos longos. Foi nesse sistema que surgiram nomes como Greta Garbo, Clark Gable, Judy Garland e Katharine Hepburn. Essas estrelas eram o coração de filmes que definiram a era de ouro de Hollywood, como O Mágico de Oz e O Vento Levou, Casablanca e outros grandes épicos da Paramount. Mayer não só comandava esse sistema, como se tornou o homem mais bem pago dos Estados Unidos. Em 1936, seu salário ultrapassava 1,3 milhão de dólares por ano. Algo em torno de 25 a 30 milhões em valores de hoje. Nenhum executivo da indústria do aço, do petróleo ou das finanças ganhava tanto. Para um imigrante que começou como sucateiro, era uma virada inimaginável. E enquanto fabricavam estrelas, os estúdios também fabricavam narrativas. Hollywood projetava uma América idealizada. Famílias fortes, otimismo, o sonho americano. Don't you be a mourner, brighten up that corner and smile. Don't wear a long face, it's never in style. Be optimistic and smile. E repetiu um tema muito familiar aos próprios fundadores: o outsider tentando pertencer. De King Kong a Superman, esse olhar atravessou gerações. Quando a Segunda Guerra Mundial começa, o cinema europeu desmorona. Estúdios destruídos, salas fechadas e profissionais fugindo. Hollywood, intacta, vira o porto seguro de criadores, ferramenta de propaganda e a única indústria capaz de produzir em escala. Com a Europa fora, os filmes americanos ocupam cinemas do mundo inteiro e Hollywood emerge com domínio absoluto. Mas o pós-guerra não trouxe só sucesso. Trouxe também um inimigo inesperado: o medo do comunismo. A partir de 1947, o HUAC, o Comitê de Atividades Anti-Americanas, voltou seu foco para Hollywood. Roteiristas, diretores e atores passaram a ser interrogados em audiências públicas. Muitos eram judeus e os simples fatos de terem ideias progressistas já bastava para a suspeita. Com o medo de serem acusados de não americanos, os chefes dos estúdios cederam. Criaram listas negras, dispensaram talentos e colaboraram com o governo. Foi um momento amargo. Os mesmos imigrantes que inventaram Hollywood agora precisavam provar que eram americanos o suficiente para continuar ali. E, como se não bastasse a pressão política, veio um golpe ainda maior. Desta vez, na própria estrutura da indústria. O que derrubou Hollywood não foi apenas a caça aos comunistas. Foi o fim do sistema que sustentou aqueles estúdios por décadas. Em 1948, a Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou o Decreto Paramount, que desmontou a espinha dorsal de Hollywood.
Os estúdios foram proibidos de controlar todas as etapas da cadeia. Tiveram que vender suas redes de cinema. O block booking, aquele pacote obrigatório de filmes, foi abolido e, ao mesmo tempo, a televisão chegava às casas americanas. O sistema clássico começava a ruir, e com ele chegava o fim da era de ouro de Hollywood. Sem o monopólio da distribuição e da exibição, os grandes estúdios perderam o poder que haviam construído desde os anos 20. A velha Hollywood, aquela das estrelas fabricadas, dos chefes todos poderosos e das narrativas cuidadosamente moldadas, nunca mais seria a mesma. Mas nas décadas seguintes, Hollywood se reinventou. Nos anos 70, veio uma nova geração de diretores. Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg e George Lucas, que ganharam liberdade criativa e mudaram a linguagem do cinema americano. Nos anos 80 e 90, os estúdios encontraram nos blockbusters e nas grandes franquias um novo motor econômico. E no século XXI, quase todos foram absorvidos por conglomerados globais. A Fox foi comprada pela Disney, a Warner passou por diversas fusões e reestruturações e recentemente foi adquirida pela Netflix, a MGM foi comprada pela Amazon, a Universal pertence à Comcast e a Paramount foi comprada pela Skydance, a empresa fundada por David Ellison, filho do fundador da Oracle e um dos homens mais ricos do mundo, Larry Ellison. Aquela Hollywood controlada pelos fundadores já não existe. O poder saiu das mãos dos imigrantes e passou para grandes conglomerados de mídia e empresas de tecnologia. Mas, apesar das mudanças, uma coisa permanece. Hollywood continua a fazer o que sempre fez: criar narrativas, fabricar ícones e dominar o imaginário do mundo. Curioso